Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a administração indireta. Só para relembrar, a administração direta, ela corresponde aos entes federados, também chamados de entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Estes são os entes que fazem parte da administração direta. A administração indireta são as pessoas jurídicas criadas pelos entes federados e que estão vinculadas à administração direta. A função da administração indireta é exercer uma função administrativa de forma descentralizada e mais específica. Então, vejam, quando eu quero prestar uma atividade administrativa, um serviço público, de forma mais específica, de forma mais especializada, eu crio, então, uma nova pessoa jurídica, crio a entidade, eu descentralizo, para que preste essa função administrativa. Somente os entes federados que podem criar essas novas pessoas. Então, somente a União, Estado, Distrito Federal e municípios que podem criar novas pessoas jurídicas. Quem são essas pessoas jurídicas? Pois bem, essas pessoas jurídicas, elas vêm definidas no Decreto-Lei 200 de 1967, lá no artigo 4º. Lá, então, eu vou encontrar as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, estes entes são chamados os entes da administração indireta. Professora, e os consórcios públicos? Bom, gente, a figura dos consórcios públicos, ela foi criada em 2005. O decreto é de 67, então não existia consórcios públicos lá em 67, por isso que ele não está na lista dos entes, da lista do Decreto-Lei 267. Os consórcios públicos, eles foram criados pela Lei 11.107 de 2005, e aí muitos dos doutrinadores já consideram, já colocam os consórcios públicos como entes da administração indireta. Agora, vocês tomem cuidado quando forem fazer prova. Se a prova perguntar, de acordo com o Decreto-Lei 200 de 1967, são considerados entes da administração indireta, aí vocês vão marcar autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, tá bom? E aí a doutrina, alguns doutrinadores, é que vem incluindo os consórcios públicos como entes da administração indireta, porque eles têm ali as características dos demais entes, tá bom? Então, essa é a questão que vocês têm que ter cuidado aqui, e nós vamos falar de cada um deles, certo? Pois bem, na administração indireta, então, nós vamos ter as autarquias. Gente, a autarquia sempre será criada por lei. E é uma forma bem fácil de vocês lembrarem, porque rima. Ó, lei cria autarquia. Sempre, sempre. Não tem exceção. Lei cria autarquia. E a autarquia é sempre pessoa jurídica de direito público, tá? Não existe pessoa jurídica de direito privado. E se os meus alunos respondem que a autarquia é pessoa jurídica de direito privado, ele sai com menos um ponto. Brincadeira. Mas veja, autarquia. Sabe aquela questão que dizem assim? Ah, quando você for fazer concurso público, cuidado com as palavrinhas. Sempre, nunca, nenhum, todos. Tem que cuidar. Mas neste caso, pode ir de certeza se disser autarquias serão sempre pessoas jurídicas de direito público, pode marcar que é verdade. Eu não tenho autarquia de forma diferente, tá? E a lei cria a autarquia. Já as empresas públicas e as sociedades de economia mista sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. E também eu posso ir no sempre que não tem erro. Sempre pessoa jurídica de direito privado. E aí, quando é pessoa jurídica de direito público, a lei cria. Quando é pessoa jurídica de direito privado, a lei autoriza. Como assim, professora? Que diferença? É tudo lei. É o seguinte: você pega uma lei, vai ter lá, lei número tal. Aí vem a ementa, né? Aí ali, se for criar uma pessoa jurídica de direito público, uma autarquia, vai estar assim: cria a autarquia tal. Cria o ente tal, que é uma autarquia. Criou. Tá criado, não precisa fazer mais nada. Já existe. Publicou a lei, o ente já existe. Então, pessoa jurídica de direito público, lei cria.
Isso vai acontecer nas fundações públicas e nos consórcios, que podem ser pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Se for de direito público, lei cria. Então, ali na ementa vem, cria o ente. Tá. Se for pessoa jurídica de direito privado, na ementa vem assim, autoriza a criação do ente tal. E aí, publicada a lei, o ente ainda não existe, não está criado. Preciso fazer um estatuto, registrar no órgão competente e aí sim o ente estará criado, ok? Esse é o cuidado que a gente tem que ter de início aqui. Pessoa jurídica de direito público, lei cria. Pessoa jurídica de direito privado, lei autoriza. A autarquia, sempre pessoa jurídica de direito público. Empresas públicas e sociedades de economia mista, sempre pessoa jurídica de direito privado. E aí a lei autoriza a criação. As fundações e os consórcios podem ser de direito público ou de direito privado. De direito público, lei cria, de direito privado, lei autoriza. Ok? Então, em resumo, dentre as entidades que compõem a administração indireta, algumas são sempre pessoas jurídicas de direito público, que é o caso das autarquias. Outras, sempre pessoas jurídicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista, e aquelas que admitem público ou privado. Lembrando, muito bem, o colega colocou, a lei complementar, criando uma fundação, estando criada a fundação, a lei complementar vai indicar a área de atuação da fundação pública. Eu vou ter uma lei para indicar a área de atuação, mas para criar, se ela é pessoa jurídica de direito público, a lei cria, se for de direito privado, a lei autoriza a criação. Essa própria Constituição ela vai dizer, tá? Deixa eu ver, ó. Criação das entidades da administração indireta. Artigo 37 da Constituição, inciso 19. Somente por lei específica, tá vendo? Gente, e é lei específica. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela lei só vai poder criar a autarquia, não vai poder ter outro assunto nela. Então, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, o caso da fundação, definir as áreas de sua atuação, ok? Então, neste caso, ou a lei cria ou a lei autoriza, no caso da fundação, lei complementar define áreas de atuação. E o inciso 20 depende de autorização legislativa em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Ok? Então, preciso de autorização legislativa. Então, lei também autorizando a criação das subsidiárias. Então, esse cuidadinho precisa ter. Artigo 37, incisos 19 e 20 da Constituição Federal. E aí, nós temos uma questão que a professora Di Pietro e a professora Marinella, elas trazem uma lista de características que são inerentes a todas as pessoas, aos entes que fazem parte da administração indireta. Então, primeiro eu vou falar dessas características gerais, depois a gente passa a falar de cada uma delas. Vamos lá. Todos os entes da administração indireta possuem personalidade jurídica própria. Então, é uma autarquia, é uma fundação pública, é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista, ela tem personalidade jurídica própria. Então, vamos falar da Banco do Brasil, você sofreu um dano lá do Banco do Brasil, você vai processar o Banco do Brasil, você não vai processar a União, você vai processar o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil tem personalidade jurídica própria, tá bom? Então, todos os entes têm personalidade jurídica própria, tem patrimônio próprio, receita própria e tem autonomia. Claro que às vezes eles têm lá uma certa dotação orçamentária, enfim, mas via de regra eles têm patrimônio próprio, receita própria e autonomia. Então, não precisam ficar dependendo lá da administração direta. Todos estes entes, eles dependem. A criação ou extinção está submetida ao princípio da reserva legal. O que isso significa? Que eu preciso de lei. Ou lei para criar, ou lei para autorizar a criação. Então, ou um ou outro, eu vou precisar, ou uma lei que cria, ou uma lei que autoriza a criação, mas eu vou precisar de lei, então, o princípio da reserva legal não tem como ser de forma diferente, tá bom? Então, criação e extinção de todos os entes, tá bom? Não tem ali uma exigência,
para a autarquia precisa, para outro. Não. Todos os entes, para criação e extinção, precisa aí observar o princípio da reserva legal, preciso de lei ou para criar, ou lei autorizando a criação. Todos os entes da administração indireta possuem finalidade pública, sem fins lucrativos. Professora, o Banco do Brasil não tem fins lucrativos? Assim, isso quer dizer que o fim para o qual ele foi criado não é o fim lucrativo. O fim principal para o qual ele existe não é a finalidade lucrativa. Claro que ele tem que ter lucro. Claro que a gente quer que a Petrobras tenha lucro. Claro que a gente quer que o Banco do Brasil tenha lucro. O que eu digo aqui é que quando a administração pública pensa em criar, vamos criar o Banco do Brasil. A finalidade, vamos criar o Banco do Brasil para quê? Geralmente é para fazer controle de mercado, para que as agências privadas não explorem a população. Então, eu faço um banco, uma empresa estatal, para que ela possa manter ali os índices em níveis adequados para acesso à população. Essa é a finalidade para a qual ela foi criada. Então, todas elas, o surgimento, a criação, vem com o interesse público. Claro que eu quero que depois elas deem lucro, que dê certo, que elas sobrevivam, mas a finalidade pública sempre vem ali na sua criação. E todas elas estão sujeitas a controle finalístico. Gente, não existe subordinação entre administração direta e indireta. Professora, mas quem indica o presidente da autarquia é o prefeito, se ela for municipal. Se ela for estadual, é o governador. Tá, que é um cargo em comissão. Da autarquia comum é um cargo em comissão. Ok, ele indica. Mas, em regra, a autarquia é autônoma. Não está subordinada. Não preciso ficar pedindo autorização para o prefeito para fazer tudo o que a autarquia precisa fazer. Ela é autônoma. O que existe entre administração direta e indireta? Existe o controle finalístico que advém do princípio da especialidade. O que isso significa? Significa que, se eu criei, por exemplo, a União, criou o INSS para que ele cuide de seguridade social, o INSS daqui a pouco não pode se transformar em uma entidade educacional, porque isso estaria violando o princípio da especialidade, ou seja, a finalidade para o qual ele foi criado. Então, o controle que vai existir, que chama controle finalístico, tutela ou supervisão ministerial, se eles veem nas provas, exerce tutela ministerial, porque o ministério fica de olho, ou supervisão ministerial. Sim, mas é em relação à finalidade, ou seja, para verificar se aquela entidade está cumprindo a finalidade para o qual ela foi criada. É este o único controle que existe. Não há subordinação entre entes da administração direta e entes da administração indireta, ok? Eu não tenho subordinação. O que existe é um controle finalístico, uma verificação de finalidade. Certo? Então, estas são as características comuns a todos os entes da administração indireta. E aí, a partir de agora, a gente começa a falar de cada um destes entes. Então, a gente vai começar a falar de cada um dos entes da administração indireta. A primeira que a gente vai falar é a autarquia, tá, gente? Então, nós vamos começar falando das autarquias. Nosso primeiro ente que nós vamos conversar aqui, ente da administração indireta, falando sobre as características principais, e nós começamos então com a nossa querida autarquia. Pois bem, o que é uma autarquia, gente? A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. A gente já viu que a autarquia é sempre pessoa jurídica de direito público, tá? Não vai ser diferente, eu não vou ter a autarquia pessoa jurídica de direito privado. Então, a autarquia sempre vai ser pessoa jurídica de direito público. O capital da autarquia é sempre público, então, ela vai ser dotada
de capital exclusivamente público, com capacidade administrativa, e a autarquia, gente, ela é criada para a prestação de serviço público, ou como alguns doutrinadores gostam de dizer, ela é criada para realizar atividades típicas de Estado. Então, é para isso que eu vou criar uma autarquia, para a prestação de um serviço público ou especificamente para exercício de atividades típicas do Estado. É para isso que eu vou criar uma autarquia. Ou um conceito ainda aqui que a gente pode trazer é uma pessoa jurídica de direito público criada por lei específica, lembra sempre, né? Lei cria a autarquia. Então, ela é criada por lei específica para o desempenho de um serviço público descentralizado. Lembrem que uma autarquia, por ser pessoa jurídica de direito público, ela recebe ali uma descentralização por outorga. Ela recebe titularidade e execução. Perdão. Ela recebe ali a titularidade e a execução do serviço público, porque ela é uma pessoa jurídica de direito público. Então, uma descentralização por outorga. Ela tem personalidade de direito público, então submetida a regime jurídico de direito público. Esse é o exemplo. Então, vejam aqui o nosso conceito de autarquia. E aí, gente, como é que funciona a autarquia? Pessoa jurídica de direito público que desempenha atividade típica de Estado tem ali liberdade para agir dentro, claro, dos limites administrativos da lei que criou a autarquia, ok? Elas não estão subordinadas hierarquicamente aos entes federados, elas estão submetidas apenas ao controle finalístico, ou seja, a finalidade para o qual ela foi criada. As autarquias, elas possuem patrimônio próprio, geralmente é transferido pela administração direta que a criou, e outros que ela recebe a partir do exercício das suas atividades institucionais. A autarquia, gente, pessoa jurídica de direito público, ela pode cobrar, inclusive, tributos, ok? Lá do direito tributário, elas exercem, elas possuem capacidade tributária ativa, certo? Então, nós temos esta situação e eu tenho para elas o mesmo regime aplicado à fazenda pública. Então, dentre as características aqui da autarquia, a autarquia, a criação e a extinção da autarquia, ela ocorre por meio de lei. Então, eu tenho uma lei que vai criar. Se for uma autarquia federal, quem cria é a União. Se for uma autarquia estadual, quem cria é o Estado, o governador. Se for uma autarquia municipal, aí quem cria é o prefeito, tá bom? Então, depende de qual esfera ela vai atuar, certo? Pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal. Federal, quem cria é a União. O exemplo, INSS. O INSS é uma autarquia federal criada pela União, certo? Vinculada lá ao ministério específico. Agora eu não lembro qual é o ministério, como é que é o nome do ministério atualmente a que está vinculado. Já foi Ministério de Seguridade, já foi Ministério da Previdência, os nomes variam, né, dependendo do governo, mas então ela fica vinculada ao Ministério ali no controle finalístico. Sempre, então, criada por lei, vai ter uma lei criando a autarquia. A autarquia, gente, veja, como ela recebe verba pública, ela sofre controle. Ela tem um controle interno e um controle externo. O controle externo é realizado tanto pelo ente federativo que a criou, quanto pelo Tribunal de Contas. Ela tem que fazer prestação de contas para o Tribunal de Contas e ela sofre o controle finalístico por parte do ente que a criou. E ela tem também o controle interno. Então, a gente vai encontrar dentro dessas autarquias as controladorias, ouvidorias, vão fazer este controle interno para saber se está desempenhando de forma adequada as suas atribuições, a sua atividade. Então, sim, sofre controle interno e controle externo. As autarquias, gente, como elas são pessoas jurídicas de direito público, os seus atos e os seus contratos são atos e contratos administrativos. Então, eles seguem o regime administrativo e devem obedecer à lei de licitações.
a 8666 de 93, que é a antiga, mas que ainda está em vigor até o fim do ano, e agora a nova lei de licitações. Então, os atos são atos administrativos e os contratos firmados pelas autarquias são contratos administrativos. Então, eles têm todas as prerrogativas atinentes aos contratos administrativos disciplinados pela lei de licitações, ok? Como elas são pessoas jurídicas de direito público, elas se relacionam com os particulares num grau de supremacia. Por isso, ela tem todas as prerrogativas estatais. Lembra que o Estado ele está em uma relação de verticalidade com os seus administrados. Então, eu não tenho, como no direito privado, uma relação de horizontalidade. Eu tenho uma relação de verticalidade entre o Estado e os administrados. E aí, por esta relação de verticalidade, o Estado goza aqui de algumas prerrogativas, embasado em dois grandes princípios que são chamados supraprincípios do direito administrativo, que é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Por conta disso, dessa supremacia do interesse público sobre o direito privado, elas têm prerrogativas. E aí as autarquias, por serem consideradas pessoas jurídicas de direito público, elas gozam dessas mesmas prerrogativas de Estado, ok? Portanto, tem que obedecer à lei de licitações e os seus contratos são contratos administrativos. Quanto à responsabilidade civil, vocês vão estudar, daqui a pouco, vocês vão estudar responsabilidade civil do Estado. Se vocês já estudaram responsabilidade civil do Código Civil, vocês vão ver que, em regra, o Código Civil traz a responsabilidade subjetiva. Ou seja, para uma pessoa ser responsabilizada, é preciso que se demonstre culpa ou dolo. O Estado é um pouquinho diferente. Vocês vão ver quando estudarem responsabilidade. O Estado, ele responde de forma objetiva. O que que isso significa? Significa que eu não preciso comprovar culpa e dolo para buscar a responsabilidade do Estado. Tá vendo que legal? Porque, como ele tem mais poderes, é como diz eu não lembro se ele era o tio lá do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quando o Estado tem grandes poderes, ele tem grandes responsabilidades. Portanto, a responsabilidade do Estado ela é objetiva. Ou seja, uma responsabilidade objetiva é aquela que eu não preciso demonstrar culpa ou dolo. Vou facilitar, vou dar um exemplo. Imagine que você está dirigindo o seu veículo corretamente pela via pública. E aí lá vem o veículo da prefeitura, da Secretaria da Saúde, dirigido pelo motorista da Secretaria da Saúde. Ele passa no sinal vermelho e bate no seu carro. Gente, eu vou entrar, a gente já sabe que órgão público, Secretaria da Saúde, não tem personalidade jurídica. Não vou entrar com uma ação de indenização em face da Secretaria da Saúde. Não. Eu vou entrar com uma ação de indenização em face do município. O que eu preciso demonstrar nesta ação? Eu preciso demonstrar a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre elas. Ou seja, eu preciso demonstrar a conduta, ou seja, que ele bateu no meu veículo, esta foi a conduta, que o meu carro teve um dano, né? Sofreu um prejuízo, ele ficou amassado, e que ele só ficou amassado porque o motorista bateu no meu carro. Tá vendo? É isso que eu preciso demonstrar. Ah, professora, não preciso comprovar que o motorista estava embriagado ou passou mal. Não. Você não precisa demonstrar culpa ou dolo. Não. Isso é muito difícil, porque é subjetivo, teria que ir na hora, ter alguém analisar, enfim. Não preciso. Eu vou demonstrar que ele passou no sinal vermelho, bateu no meu carro e causou dano. É isso que eu preciso demonstrar. Isso é responsabilidade objetiva, tá? Então, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva. Tá? Em regra, vocês vão aprender que tem lá situações distintas, temos situações diversas. Mas, em regra, é objetivo. E a da autarquia? Como é que é a responsabilidade da autarquia? Em regra, é objetiva, tá? Você está dirigindo seu veículo, e aí vem o veículo da Celesc e bate no seu veículo. Você vai entrar contra quem? Você vai entrar contra a Celesc.
Ah, era o veículo. Você foi lá no INSS e sofreu um dano do INSS. Contra quem você vai entrar? Você vai entrar contra o INSS. Aqui, neste caso, a responsabilidade do Estado ela será apenas subsidiária. Ou seja, você vai buscar a responsabilidade, no caso da Celesc, a responsabilidade do Estado, somente e se a Celesc não tiver recursos para arcar com a responsabilização. Se ela tiver, é contra ela. Se ela não tiver recursos, eu vou lá, você entrou com a ação de responsabilidade em face da Celesc. Demonstrou lá o nexo de causalidade, dano, conduta, enfim. E a Celesc não tem condições de fazer, de arcar com o dano, com os pagamentos, aí sim, de forma subsidiária, eu chamo o Estado de Santa Catarina. Ah, se foi o INSS, eu vou lá contra o INSS. Se o INSS não tiver condições, aí de forma subsidiária eu chamo a União, certo? Mas a responsabilidade, ela é primária e objetiva da autarquia, ok? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Responsabilidade primária e objetiva da autarquia e somente subsidiária, secundária, em face do Estado. Tá, que Professor, também é objetiva, beleza? Além da responsabilidade civil, aqui que a gente sabe que a gente tem, além da responsabilidade civil que a gente viu, que é responsabilizada por, ela tem responsabilidade objetiva, aí você entra contra o ente, e o ente entra com ação regressiva contra, por exemplo, se foi o motorista, é ele que entra lá contra o agente, contra o motorista que bateu no seu carro. E aí, quando ele for buscar essa responsabilização do motorista, a responsabilidade do motorista é subjetiva. O Estado tem que demonstrar culpa e dolo do motorista. Por isso que eu digo que não é interessante você entrar diretamente contra o motorista, porque se você entrar diretamente contra ele, você tem que demonstrar culpa e dolo, que é mais difícil. Entra contra o Estado e deixa o Estado se virar com ele, tá bom? Então, para a pessoa aqui é mais tranquilo. Ok. Além disso, nas autarquias, aplica-se a regra de prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei 20.910 de 32, por regra, tá? Se a lei não trouxer previsão específica, você precisa entrar com uma ação em face de uma autarquia. O prazo prescricional para você entrar com esta ação em face da autarquia é de 5 anos. Esta é a regra. Se não tiver legislação estabelecendo prazo diferente. Tá? Então, em regra, se não tem, eu vou para a regra geral dos prazos públicos, que é de 5 anos. Então, para entrar com uma ação, com essa ação de responsabilidade em face da autarquia, o prazo de 5 anos. Teve toda uma discussão aqui, se era o prazo de 5 anos, se não era, porque sempre se pensava no que era mais benéfico. Então, no Código Civil anterior, que era 10 anos, o prazo de 5 anos era mais benéfico, então não se discutia. A discussão veio quando foi publicado o novo Código Civil, que daí traz que nas ações de responsabilidade é 3 anos. E daí seria mais benéfico o Código Civil, mas aí eles disseram, não, eu tenho lei específica, é a lei específica que eu aplico, então, prescrição, prazo de 5 anos. E os bens das autarquias? Olha só, gente, o direito administrativo, vocês estão percebendo que puxa diversos temas, principalmente quando eu falo de organização administrativa. Eu estou trazendo vários temas para vocês, mas depois a gente vai trabalhar cada um deles. Daqui a pouco vocês vão ter princípios, vocês vão ter poderes, vocês vão ter responsabilidade civil do Estado. A gente vai falar de bens públicos e aí isso tudo vai ficar mais claro. Mas aqui, como eu estou falando de autarquia, eu quero passar as características da autarquia. O que eu tenho em relação aos bens das autarquias? Eles são públicos, são considerados bens públicos. Se vocês forem buscar o artigo 98 do Código Civil, lá vai dizer assim: são públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Como uma autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, os bens da autarquia são considerados bens públicos, certo? Ai, professora, mas qual que é a importância de se saber se é um bem público ou não? Gente, é importante por quê? Porque os bens públicos, eles têm algumas características interessantes. Por exemplo, ele tem a característica da impenhorabilidade. Ou seja, você não vai penhorar bens das autarquias. Como assim? Vamos lá. No nosso exemplo, o motorista lá da autarquia, não da Celesp não é autarquia, o motorista do INSS foi lá e bateu no seu veículo,
Você entrou com ação em face do INSS pedindo uma indenização de 50 mil, você ganhou a indenização de 50 mil. Numa ação privada, se fosse contra uma empresa privada, aí a empresa privada não paga, o que que você pede? Penhora dos bens. E aí vai lá ao judiciário e penhora o bem. Aqui não. Você ganhou 50 mil, você não vai pedir penhora dos bens do INSS, porque os bens públicos são impenhoráveis. Ai, professora, e aí como é que eu recebo? Você vai lá para uma tal de fila de precatórios, lá do artigo 100 da Constituição Federal, você vai ficar esperando nesta fila de precatórios até que chegue a sua vez e aí você vai receber os 50 mil, tá bom? Eu não vou penhorar bens das autarquias, eles são impenhoráveis. Tem característica também os bens públicos que eles são imprescritíveis. O que que isso significa? Ah, não prescreve? Gente, não sei se vocês já tiveram aula de bens, posse e propriedade. Se não tiveram, vão ter. Se tiveram, que bom. Vocês vão aprender lá que existe uma tal de prescrição aquisitiva. É um nome bem conhecido, mas por prescrição aquisitiva a gente não lembra. Ah, estão fazendo. Então, prescrição aquisitiva. O que é a prescrição aquisitiva? O tal do uso campeão, né? Uso capião, tá? Uso capião é uma prescrição aquisitiva. Pelo decurso do tempo, você adquire a propriedade de algo. O que eu digo aqui quando eu falo que os bens públicos são imprescritíveis? Eu estou dizendo que eles não são passíveis de aquisição por meio de uso capião. Então, quando você for lá construir uma casa sobre um terreno público do município, aí você está lá há 50 anos, aí o município chega e diz, sai. Você diz, não, uso capião, é meu. O município vai te olhar e vai dizer, fora. Não existe uso capião de bem público. Ele pode te dar o bem, pode fazer uma doação para ti, mas por uso capião, não. Não existe uso capião de propriedade de bem público. Existe uso capião de posse, que é outra história. Quando a gente estudar bens públicos, eu vou contar para vocês tudo isso. Mas não tem uso capião de propriedade. Então, você pode ficar 200 anos em cima de um bem público, você não vai receber ele por uso capião. Não adianta entrar com ação de uso capião, que o juiz vai dizer que não cabe. Você pode ter pode ter um programa municipal, né, fazendo doação dos imóveis, enfim, de regularização fundiária, isso pode ter, mas uso capião não é possível. Pois bem, então são impenhoráveis e imprescritíveis. Além disso, nós temos a inalienabilidade também em relação às características dos bens autárquicos. O que que isso significa? Que quando o bem for da autarquia, ele não pode ser alienado, salvo se ele for desafetado, né? Se ele for considerado dominical, ou seja, não estiver sendo utilizado para uma finalidade pública e tiver uma autorização legislativa, deles podem ser. Mas, em regra, sem a desafetação e sem a autorização legislativa, eles são inalienáveis. Então, vejam a importância de se considerar os bens das autarquias como bens públicos, porque deles vêm com estas características específicas de bens públicos e tem as proteções ali de bem público. Além dos bens serem considerados bens autárquicos, as autarquias, ela tem o benefício dos débitos judiciais, como nós vimos que os bens são impenhoráveis, os débitos judiciais seguem o regime de precatórios lá do artigo 100 da Constituição Federal. Então, vou seguir aquele regime de precatórios, vou entrar numa fila, e é uma fila própria da autarquia, não é a mesma fila do ente federado, é a fila própria da autarquia, mas eu entro na fila e espero lá a minha vez para receber o valor que eu recebi lá de uma ação que eu entrei contra aquela autarquia. Então, débitos judiciais seguem o regime de precatório. As autarquias, por serem pessoas jurídicas de direito público, elas têm também os privilégios processuais de fazenda pública, tá, gente? Então, vejam que como ela é considerada pessoa jurídica de direito público, ela goza dos privilégios processuais, dos mesmos privilégios processuais de fazenda pública. Ou seja,
prazos dilatados para manifestações em juízo, então ela tem prazos maiores ali para se manifestar, elas estão sujeitas a duplo grau de jurisdição obrigatório, ou também chamado reexame necessário, não sendo que as decisões elas não produzem efeito senão depois de analisadas pelo tribunal nas ações que são contrárias à fazenda pública, remessa necessária, reexame necessário ou duplo grau de jurisdição obrigatório, ok? Então nós temos essa situação. Existia uma súmula que dizia que não tinha o benefício do reexame necessário, mas o entendimento jurisprudencial mais moderno afasta a aplicação desta súmula, que era a súmula 120 do STF, por conta da redação do artigo 496 do CPC. Então, elas gozam, sim, de duplo grau de jurisdição obrigatório, ok? Quando preencher os requisitos lá da legislação, ou seja, a decisão for contra a autarquia e nos valores estabelecidos pela legislação. Então, valores mais elevados, duplo grau de jurisdição obrigatório. Então, ela tem todas essas situações que valem para a fazenda pública, vale para elas. Por exemplo, os débitos que forem, por exemplo, envolvem ali tributos, elas gozam ali de ingressar com execução fiscal. Então, por exemplo, uma autarquia profissional, um CREA da vida, se a pessoa lá, uma associação, Conselho Profissional dos Médicos, CRM, o médico deixou de pagar a anuidade, aí o CRM vai ingressar com execução fiscal em face daquele médico que não pagou a anuidade, porque é um débito tributário, ok? Então, ela tem ali os benefícios de execução fiscal, tem ali os benefícios de que não se exige delas adiantamento de pagamento de custas, porque ela tem o benefício de fazenda pública, então ela tem os mesmos privilégios de fazenda pública, certo? Além disso, as autarquias elas gozam de imunidade tributária. Se vocês já estudaram direito tributário, vocês vão ver que existem as imunidades tributárias e as autarquias elas gozam dessa imunidade tributária para os impostos, desde que ligadas à finalidade específica, ou seja, o INSS tem imunidade dos seus impostos quando ele está utilizando aquele bem para suas finalidades específicas, tá? Então, tem a imunidade também em relação aos impostos. Taxas e contribuições ele tem que pagar, mas impostos ele as autarquias se beneficiam da imunidade. Regime de pessoal, gente, via de regra, como as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, os servidores das autarquias são servidores estatutários. Eles podem ser, pela Constituição Federal, seletistas ou estatutários, porque a Constituição não diz qual tem que ser, ela só diz que tem que ser o regime único. No entanto, boa parte das autarquias já opta pelo regime estatutário, então eles são servidores públicos estatutários com regime específico lá, enfim, tá? Então, via de regra, são servidores estatutários. Podem ser seletistas? Pode, é só questão que tem que ser o regime único, mas em regra é estatutário. E o que mais? O fórum para as autarquias, se a causa envolver a autarquia federal, Justiça Federal. Né? Então, ali na Justiça Federal que vai dirimir as situações ocasionadas em face dessa autarquia. Se a causa envolver um servidor da autarquia, aí depende muito da situação, porque se ele for servidor estatutário, é Justiça Federal. Se ele for servidor seletista, é Justiça do Trabalho. Tá? Mas daí vai depender muito do regime de pessoal daquela autarquia. Como geralmente é estatutário, geralmente é na Justiça Federal. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos das autarquias. O INCRA, INSS, IBAMA, a SUDAM, a SUDENE, os conselhos de classe, são todos exemplos de autarquias. Certo? Então, isso em relação aqui, e o que eu falei agora é sobre autarquias comuns, porque a gente tem alguns tipos, algumas espécies de autarquias. Tudo isso que eu falei para vocês agora é em relação às autarquias comuns. Além das autarquias comuns,
a gente tem as chamadas autarquias profissionais. Gente, mesmas regras da autarquia comum, tá? Elas só são chamadas autarquias profissionais porque eles são os conselhos de classe. Houve uma discussão há um tempo atrás, porque a lei que criava os conselhos, enfim, ela dizia que os conselhos eram pessoas jurídicas de direito privado. Qual que é o problema com isso? Para que o conselho profissional ele possa exercer fiscalização e aplicar penalidades em relação ao exercício profissional, ele precisa exercer poder de polícia. Para ele exercer poder de polícia, ele não pode ser pessoa jurídica de direito privado. Então, chegou no STF uma ADI sobre o artigo 58 da Lei 9649 de 98, e aí, na análise dessa ADI, o STF julgou a ação direta de inconstitucionalidade 1717, que analisava essa constitucionalidade do artigo 58 da Lei 9.649 de 98. Ela disse que os conselhos profissionais, eles têm natureza de autarquia, uma vez que atuam no exercício do poder de polícia, já que estabelecem restrições ao exercício de liberdade profissional. E o poder de polícia, ele é indelegável a particulares. Então, já que os conselhos de classe exercem poder de polícia, eles não podem ser classificados como pessoas jurídicas de direito privado, portanto, são autarquias. Esse é o entendimento do STF. E aí, depois que a STF dirimiu essa situação, nós temos todos os conselhos profissionais, todos não, quase todos, porque eu tiro a OAB, tá? Tirando a OAB, os demais conselhos profissionais, eles são considerados autarquias, então tudo que eu mencionei para as autarquias comuns são aplicáveis às autarquias profissionais. E a OAB, gente, a OAB é uma entidade sui generis, eu não tenho classificação para ela. Inclusive, nas palavras do próprio STF, a OAB é uma categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Ela não é uma autarquia, então ela é destacada, ela é diferente. Os demais conselhos são considerados autarquias e eles observam todas as regras que a gente falou até agora de autarquias, tá bom? Além das autarquias profissionais, a gente tem as autarquias culturais, tá? Não coloquei aqui, mas a gente tem as autarquias culturais, que são as universidades públicas. O UFSC, o FPR, todas as universidades públicas, elas são autarquias culturais. Qual que é a diferença delas? A diferença é que, numa autarquia, o chefe da autarquia, o presidente da autarquia, enfim, o diretor, né, o chefe, ele é um cargo em comissão e é escolhido pelo chefe do executivo a que ele está vinculado. Então, se é uma autarquia municipal, o chefe da autarquia é escolhido pelo prefeito. Um cargo em comissão, tá? Que é nível livre nomeação, livre exoneração. Nos conselhos, nas autarquias culturais, a forma de escolha do dirigente máximo, que é o reitor, ela é um pouquinho diferente, tá? Não é indicado pelo chefe do executivo. O reitor, ele é indicado pelos próprios membros da entidade. É feita uma eleição pelo corpo docente, discentes, servidores, enfim. E aí, o reitor, ele é escolhido ali por votação, indicado por eles, e ele não tem exoneração ad nutum, tá? Porque eles são escolhidos para cumprir um mandato certo. E aí, o prazo é definido na legislação da lei de criação da entidade, ok? É uma ideia de maior independência frente à administração indireta, liberdade de atuação destes agentes em relação aos entes da administração direta, lá o ente criador, ok? Então, essa é a diferença entre a autarquia cultural, que são as universidades, e as demais autarquias. Tá? A diferença é a indicação dos dirigentes pelos próprios membros das entidades, que vão ter mandato certo e autonomia pedagógica. Essa é a diferença. Ok? Além disso, nós temos as chamadas agências executivas. O que são as agências executivas, gente? A agência executiva
é uma autarquia ou uma fundação que, por iniciativa da administração pública, ela recebe um status, uma qualificação de agência executiva. Então, veja, ela não nasce como agência executiva. Ela não nasce como agência executiva. Ela vai nascer como uma autarquia comum ou como uma fundação comum. Então, nasceu lá a autarquia X. E aí, a administração, né, direta, aquela que criou essa autarquia, ela vai lá e, como ela está passando por uma certa dificuldade, com ineficiência, está com problemas, a administração direta vai lá, celebra com ela um contrato de gestão, né? O Ministério Supervisor vai lá, celebra com ela um contrato de gestão, e ao celebrar este contrato de gestão, ela recebe o status de agência executiva. Recebendo o status de agência executiva, ela recebe ali algumas vantagens especiais, como, por exemplo, maior independência e maior orçamento. E, em troca, se compromete a cumprir um plano de reestruturação definido no próprio contrato de gestão para se tornar mais eficiente. No momento que extingue o contrato de gestão, ela volta a ser uma simples autarquia, ela deixa de ser uma agência executiva. Então, gente, a qualificação como agência executiva é uma qualificação temporária, ok? Essa possibilidade de qualificação de agência executiva, ela é disciplinada na Lei 9649 de 98, e aí estabelece os dois requisitos para que possa ser qualificada como agência executiva. Primeiro, tem que ser uma autarquia ou uma fundação pública, ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento, ok? E ter celebrado contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor, e aí, a partir disso, ela passa a ter mais autonomia e mais verba orçamentária. E aí, esses contratos, eles geralmente são celebrados com periodicidade mínima de 1 ano, e esses contratos, eles estabelecem lá quais são as metas, quais são os objetivos, indicadores de desempenho, os recursos necessários, justamente para que ela possa se reestruturar e possa efetivamente ser mais eficiente. Cumpridos esses requisitos, né? Tem esses dois requisitos cumpridos, a qualificação como agente executiva, ela é feita por ato do presidente da República, e aí o Poder Executivo ele edita lá medidas de organização administrativa específicas, justamente para assegurar a autonomia de gestão e a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento das metas que foram definidas no contrato de gestão. Então, vejam que ela tem que cumprir o que foi disciplinado no contrato de gestão, ok? Os procedimentos, os critérios, as metas, como vai ser feito o acompanhamento do contrato de gestão, enfim. Então, é feito todo um planejamento para que esta entidade que estava ineficiente, que estava com um problema, ela possa se tornar eficiente, ela possa se reestruturar para cumprir a finalidade para o qual ela foi criada. Essa previsão do contrato de gestão entre entidades públicas já foi dito que é constitucional e ele tem base no artigo 39, parágrafo 8º da Constituição Federal. Okay? Gente, existe uma crítica em relação a esta possibilidade de contrato de gestão que qualifica como agência executiva. Por quê? Porque os doutrinadores dizem que seria uma forma de premiar entidades autárquicas ineficientes por meio da concessão de benefícios. Ela está ineficiente. Então vem cá. Vamos assinar um contrato de gestão comigo, eu te dou mais autonomia e eu te dou mais recursos orçamentários para ver se você melhora. De certa forma, eu estou premiando quem foi ineficiente. Então, existe, sim, toda uma crítica em relação a essa qualificação, mas ela existe, está prevista na legislação, então tem essa possibilidade de qualificação
da agência executiva, tá? Então, tem isso. Mas lembra, não nasce como agência executiva. Ela nasce como autarquia ou fundação, e aí, após cumpridos os requisitos, ela passa, então, a ser uma agência executiva. Ela recebe, tipo, um certificado. Olha, agora você é uma agência executiva. Quando tem o contrato de gestão em vigor, você tem esta qualificação. Terminou o contrato de gestão, cumpriu lá os requisitos, eu tiro a qualificação e ela volta a ser uma simples autarquia. E por ser uma autarquia, uma fundação pública, todos os requisitos que nós falamos em relação à autarquia eu aplico para a agência executiva, tá? Ela é uma autarquia com todos aqueles requisitos, com todas aquelas características que nós vimos, só que ela tem ali maior autonomia e maior destinação financeira. É isso que eu vou ter de diferente, uma qualificação. Certo? Por fim, aqui eu só coloquei acho que um resumo. A qualificação dada às autarquias e fundações que celebrem um contrato de gestão, os requisitos, a qualificação é feita em ato do presidente da República, os contratos aqui celebrados com periodicidade mínima de 1 ano, a lei aqui 9649 de 98. Ok? Por fim, aí em relação às autarquias, nós temos as agências reguladoras. Gente, diferentemente das agências executivas, a agência reguladora nasce como agência reguladora. Vamos lá. A criação das agências reguladoras, ela ocorreu através do Programa Nacional de Desestatização. E, gente, cuidado com os termos. Existe privatização e existe desestatização. Às vezes, numa desestatização, eu faço uma privatização, ok? Então, na ideia de, tinha ali, começou-se a observar que a iniciativa privada prestava um serviço melhor, tem iniciativa privada, o Estado tem atividades que são muito custosas, então, decidiu-se, através desse programa de desestatização, passar para a iniciativa privada alguns desses serviços que eram muito dispendiosos para o Estado. Então, se transferiu a prestação destes serviços a entidades privadas para reduzir gastos, para buscar uma maior eficiência na execução das atividades. Ocorre que, passando para a iniciativa privada, eu precisava de alguém para fiscalizar, para controlar, para ver se não ia virar ali algo inacessível ao cidadão. E aí, então, veio a necessidade de se criar órgãos reguladores. E aí, criou-se esta espécie de autarquia. Vejam, ela é criada, né? É uma autarquia que possui um regime especial, mas ela não nasce como autarquia e depois é qualificada, não. Ela já nasce como agência reguladora, com um regime todo especial para fiscalizar, para regular, para normatizar a prestação de serviços públicos por particulares, para que se evite ali, para tentar evitar a busca desenfreada pelo lucro dentro do serviço público, tá? Então, foi para isso que elas foram criadas. Elas têm um regime especial, gente, então é um regime diferenciado mesmo, tá? Porque elas têm maior independência e maior autonomia, tá? Ela tem, se a autarquia já tem uma certa autonomia, as agências reguladoras têm maior autonomia e maior independência diretamente ali com o ente criador. Tá? Ela pode solicitar diretamente lá para os ministérios realização de concursos públicos, provimento de cargos para o seu pessoal. Então, ela tem uma série de regrinhas diferenciadas. Nós temos um regime, além de todas essas regras diferenciadas, tem 3 situações que se destacam, tá? 3 elementos que se destacam aqui de uma autarquia comum. Primeiro, a nomeação diferenciada dos dirigentes. Primeiro, a maior independência, mas segundo, nomeação diferenciada dos dirigentes. Os dirigentes, enquanto que os dirigentes de uma autarquia comum são escolhidos pelo chefe do executivo e é um cargo em comissão, os dirigentes das agências reguladoras, eles possuem investidura especial, ok? Eles são nomeados pelo presidente da República após aprovação prévia pelo Senado Federal
para cumprir um mandato certo, vendo? Enquanto que os da agência comum, da autarquia comum, é um cargo em comissão exonerável ad nutum, ou seja, a qualquer tempo, aqui não. Eles são escolhidos, se for agência federal, pelo presidente da República, é federal, né? É, escolhido pelo presidente da República, com aprovação prévia do Senado Federal, e ele vai cumprir um mandato certo. Ah, qual é o prazo do mandato? Vai depender da lei que cria a agência reguladora. Né? Geralmente, o mandato do chefe ali da agência reguladora não pode coincidir com o mandato do chefe do executivo. Tá? Via de regra, eles têm também ali um conselho diretor, uma diretoria composta ali pelos mandatos. Então, via de regra, mandato certo. Isso significa que o chefe da agência reguladora ele não vai ser exonerado livremente pelo chefe do executivo. Prazo do mandato, geralmente, é de 5 anos, sendo vedada a recondução. Tá? A regra é 5 anos. Pode ter a lei que cria a agência reguladora pode estabelecer diferente, mas em regra, 5 anos para não ficar no mesmo prazo do chefe do executivo, ok? Então tem ali a regrinha de mandato fixo, de mandato certo. Outra situação é que o dirigente, ao deixar a agência reguladora, ele tem que cumprir um período de quarentena, tá? Durante esse período, ele precisa respeitar a proibição de exercer atividade na iniciativa privada dentro do setor ao qual estava vinculado. Então, tem ali um prazo de quarentena. E aí, o prazo de quarentena vai variar conforme a lei que cria a agência reguladora. Pode ser, tem algumas que estabelecem prazos de 6 meses, outras estabelecem um prazo um pouco maior. Em regra, 6 meses ele não pode atuar. Por exemplo, se ele estava lá na Anatel, como dirigente da Anatel, ele não pode, durante o período de quarentena, trabalhar dentro das operadoras de telefonia, tá? Senão ele vai ter as vantagens, né? Porque ele tem todo o conhecimento lá de dentro da própria agência reguladora. Então, não tem essa possibilidade, tem que respeitar o prazo de quarentena. No mais, gente, todas as regrinhas que a gente viu para as autarquias, eu aplico para as agências reguladoras. Só lembrando dessas questões específicas. Maior autonomia, investidura especial, o chefe do executivo escolhe, o legislativo aprova previamente, e o mandato com prazo certo, ok? Regime de pessoal, em regra, é estatutário, porque é pessoa jurídica de direito público e precisa respeitar as regras licitatórias. Basicamente, tudo que a gente falou para a autarquia, com a exceção destas diferenças, eu aplico para as agências reguladoras. Aí, a ANEEL, a Anatel, a Anvisa, enfim, a ANA, a Ensine, todas elas chamadas de agências reguladoras. Ok? Um resuminho aqui quanto às características das autarquias para que a gente possa lembrar certinho de cada requisito previsto para elas. Ok, gente? Então, isso é o que nós tínhamos para falar em relação às autarquias.